Está agora em contato com o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisa, sempre conosco aqui no Band News São Paulo. Murilo, bom dia, obrigado por atender a gente. Bom dia, Sheila, bom dia, Ivan, bom dia, Mayara, é uma satisfação falar com os amigos da Band News. Ô Murilo, acho que nesse cenário, que é um cenário mais geral, é isso que dá para a gente tirar de mais importante, né? Que, enfim, não mudou muito ali do primeiro para o segundo colocado, mas Tarcísio Gomes de Freitas e Rodrigo Garcia subindo um pouco nas pesquisas, né? Com certeza, né? A partir do momento que eles vão se tornando mais conhecidos, eles devem crescer nas pesquisas, já que Fernando Haddad e Márcio França já são bem conhecidos por parte da população do estado de São Paulo. Bom, e aí eu gosto sempre de trazer pro debate o levantamento da pesquisa espontânea, né? Aquela que o entrevistador chega e fala, vai votar em quem? E a pessoa é pega de surpresa, não tem ali uma lista na frente e responde o que vem na cabeça. E mais uma vez, né, Murilo, um grande número de pessoas, de entrevistados que não faz ideia em quem vai votar nas próximas eleições. Aliás, aqueles que têm uma resposta, vou votar em branco, vou votar nulo, aparecem em maior quantidade do que aqueles que escolhem algum candidato, né? Com certeza, nesse momento você vê que para o eleitor de São Paulo, a eleição de governador ainda está muito distante, né? Se a gente somar o não sabe e o ninguém, a gente vai para 85% dos eleitores de São Paulo que ainda não sabem quem votar para governador. Isso mostra o quanto está distante a eleição de governador para os eleitores do estado de São Paulo. E a gente vê o Tarcísio de Freitas na frente, não tenho dúvida em dizer isso, que é em cima do bolsonarismo, né? Uhum. Agora, o Murilo, quando a gente pega esses dados, pela sua experiência em pesquisas anteriores mesmo, é normal que a gente chegue a esse período, a gente está entrando em maio agora, não é? E passa voando mesmo o ano eleitoral. É normal que a gente esteja nesse período já e com quase 80% da população pesquisada sem saber em quem vai votar ou não respondeu, conforme você falou, é bastante expressivo esse percentual, né, na espontânea. Olha, Sheila, é muito expressivo, isso se dá ao fato de São Paulo não ter, por exemplo, né, o fato do governador João Dória não estar concorrendo à eleição, que nos estados onde o governador está concorrendo à eleição, normalmente esses números são mais baixos, que a eleição está mais aquecida, certo? E outro fator que tem chamado a atenção de uma maneira geral nos estados, Sheila, é o fato da eleição nacional estar tomando conta, né? As pessoas praticamente só estão interessadas na eleição nacional, ela está muito polarizada e muito discutida por parte da população, deixando a eleição de governador e de senador num segundo plano, né? O que é muito curioso, né? Porque dia desses, Murilo, a gente trazia aqui informações, e todos os dias praticamente a gente fala tanto sobre segurança pública, né? A gente fala sobre assaltos, sobre locais que as pessoas apontam em que a percepção da violência tem aumentado e tal, e segurança pública é um assunto para governador de estado, acima de tudo, né? Dia desses, quando a gente falou de um desses casos, do jovem que morreu assassinado numa tentativa de assalto no Jabaquara, Zona Sul, falei aqui, gente, isso é assunto super importante, isso é governo do estado, são os assuntos mais próximos das pessoas e, no entanto, mesmo assim, não é, Murilo? A eleição em nível federal continua prevalecendo nas discussões e no interesse do eleitorado, é isso, né? Com certeza, Sheila. Felizmente ou infelizmente, a realidade hoje é essa. Você vê que, mesmo a nível nacional, hoje tem duas pautas que estão sendo discutidas, que vai ser discutida, ao meu ver. Economia e costumes. A questão da saúde pública, educação, meio ambiente, vários outros itens de suma importância para o país vão ficar relegados. Infelizmente, a gente espera que essas pautas, pelo menos, sejam discutidas nas eleições nos governos dos estados. Porque qual é o temor? Que a eleição nacional polarize tudo e que, como eu digo, felizmente ou infelizmente, o eleitor diga assim, eu vou votar para governador porque ele está com o Lula, ele está com o Bolsonaro, ou ele está com a terceira via, ou ele está com aquele. Quer dizer, isso é muito ruim para o país, né? Como discussão dos problemas, que agora é o momento do eleitor prestar atenção nos candidatos, quais são as propostas, para tentar escolher os candidatos mais preparados. Né? Então, aí nessa toada, né, tô aqui com esse cenário 4 da pesquisa, que vem o nome do candidato e o nome do apoio
Queria que você contasse para a gente como é que foi feita essa pergunta em específico e se houve alguma alteração, né? Se vocês notaram nos números alguma alteração quando fala assim, o candidato é Fernando Haddad, o candidato é Tarcísio de Freitas, o candidato é Rodrigo Garcia. E num cenário em que você fala, o candidato é Fernando Haddad apoiado por Lula, o candidato é Tarcísio apoiado por Bolsonaro, o candidato é Rodrigo Garcia apoiado por João Dória, por exemplo. Olha, se você chama muita atenção se a gente comparar o cenário 3 com o cenário 4. O cenário 3 é a mesma pergunta lá, só para os 3 candidatos. O Fernando Haddad faz 34, o Tarcísio faz 19,5, o Rodrigo Garcia faz 8,6. Quando a gente faz a mesma pergunta, Fernando Haddad com apoio de Lula para presidente, o Fernando Haddad de 34 vem para 31,6, o Tarcísio de Freitas, ele tinha 19,5, ele vai para 30%, que mostra que para ele, nesse momento, é muito bom o casamento com o Jair Bolsonaro, e o próprio Rodrigo Garcia, quando aparece com o João Dória, ele de 8,6 vai para 9,2. Então você vê o Haddad perdendo no casamento com o Lula, e o Tarcísio e o Rodrigo ganhando, o Tarcísio ganhando muito, né? O Rodrigo ganhando um pouquinho. O Tarcísio pula de 19,5 e vai para 30%. Aí é que vem aquela questão da espontânea, por que o Tarcísio lidera? Porque o eleitor do Bolsonaro é muito fiel. Então, assim, nesse momento compensa muito ao Tarcísio de Freitas o casamento com o Bolsonaro. Mas, do outro lado, vai trazer rejeição também. Pois é. É um feeling interessante. Agora, essa força da eleição federal das figuras da disputa ao Palácio do Planalto, né, e a interferência disso na disputa em São Paulo, queria te ouvir sobre o fator Alckmin, pelo seguinte, quando você pega aqui que o ex-ministro, o ex-prefeito Fernando Haddad tem na pesquisa, na estimulada, né? Tem 30%, para arredondar, 30,3%, né? Na sequência, Márcio França, do PSB, 19%. Na soma, a gente está falando de quase 50% de um eleitorado que conversa com Lula e Geraldo Alckmin, que é a chapa em nível federal. O eleitor já tem essa dimensão exata do fator Alckmin e de como o Márcio França será lido nessa eleição, nessa disputa, e a gente pode esperar nos próximos meses um crescimento ainda mais expressivo de Tarcísio se colando à imagem do presidente Bolsonaro ao ponto de colocar em risco uma eventual ida de Márcio França a um segundo turno? Olha, a primeira indagação, eu não tenho dúvida que o Tarcísio ele deve crescer nas próximas pesquisas, porque ele vai se tornar mais conhecido, e o casamento com o Bolsonaro, da mesma maneira o Rodrigo. A partir do momento que ele se torne mais conhecido, ele deve crescer também. Quanto a Haddad e Márcio França, a primeira indagação que a gente faz é o seguinte: o Márcio França será candidato também ou o Márcio França não será candidato? O Márcio França apoiará o Haddad? Não apoiará o Haddad? Se houver uma divisão, é muito bom para Tarcísio e para Rodrigo. Ao mesmo tempo, se o Márcio sair e apoiar o Haddad e principalmente criar a situação para que o Geraldo Alckmin possa entrar na campanha do Haddad, será um reforço em potencial à candidatura de Fernando Haddad. Hidalgo, vendo aqui também um outro cenário dessa pesquisa, né, são as pessoas que não conhecem o candidato suficientemente para votar. E aí a gente vê alguns números, por exemplo, né, dos 9 candidatos, 5 não são muito conhecidos suficientemente pela população. É o caso, por exemplo, o Rodrigo Garcia, o próprio governador, 31% quase das pessoas dizem que não o conhecem suficientemente para opinar, sendo que foi vice-governador, atual governador do estado. E aí sobe muito, o Abraham Weintraub com 66,2%, Felício Ramute com 73%, Vinícius Poit, do Novo, com 73,3%, Altino Júnior do PSTU com 75,5% e Elvis César com 76,6%. São números bem expressivos, né? Até o próprio Tarcísio de Freitas, que por ter sido ministro, ainda assim com uma porcentagem alta de pessoas que não o conhecem suficientemente, quase 30%. Isso demonstra que esses candidatos vão ter que correr bastante, correr contra o tempo, se fazerem conhecer nesse período tão curto até outubro? Com certeza. Nesse aspecto, o Rodrigo Garcia ganha uma vantagem. Por ele ter assumido o governo do Estado de São Paulo, ele vai se tornar mais conhecido rapidamente, provavelmente, que o próprio Tarcísio, que agora tem dificuldade, deixou o ministério para fazer campanha, não é fácil nesse momento, até que a campanha no rádio, na televisão, não comecem. Os demais candidatos são muito desconhecidos, só vão se tornar conhecidos quando começar o horário eleitoral. Agora, o Haddad e o Márcio França já são candidatos bem conhecidos, porque eles têm uma vantagem agora e uma desvantagem para frente, né?
Tanto que se você pegar ali nessa parte da rejeição e da aprovação, o Haddad, ele é o candidato em que as pessoas mais falam que com certeza votariam, mas ele também é o candidato que mais pessoas falam não votaria de jeito nenhum. Então ele tem uma rejeição muito grande, bem parecida com a do governador Rodrigo Garcia e com a do ex-governador Márcio França. Eu acho que nesses... vou dizer, grandes nomes aí da pesquisa, o Tarcísio é o que aparece com a menor rejeição e talvez, se a gente for comparar rejeição com aprovação, aquele que tem ali também um voto mais certo. Mas é sempre interessante notar isso, né? Que o voto mais certo é também o nome mais rejeitado, Sheila. Só queria voltar pontualmente ao caso do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, para te ouvir, Murilo. Porque Rodrigo Garcia tem esse desafio de se fazer conhecido para o eleitor ainda, isso fica muito claro nos números da pesquisa, mas é um desafio duplo, porque também é o de se descolar de João Dória, não? Exatamente. É a grande questão da eleição, né? Hoje, nesse momento, pode ser que as coisas mudem, que o João Dória passe a ser, em algum momento, o candidato da tão sonhada terceira via. Mas, nesse momento, é muito difícil para o Tarcísio, porque o Dória não é, nesse momento, pelos próprios índices de intenção de voto que a gente publicou no sábado, os índices dele não são altos. Então, ele não é um bom cabo eleitoral nesse momento para o Rodrigo. Então, ele tem esse problema da ligação com o Dória e, ao mesmo tempo, se tornar conhecido. Se tornar conhecido de que forma? Como candidato Dória, não candidato Dória, esse é o grande desafio para os marqueteiros dele. Bom, e no Senado não mudou muita coisa, né? O Datena continua liderando a pesquisa, mas nesse levantamento, Hidalgo, a gente tem um cenário com o Márcio França colocado ali também, porque ainda não há essa decisão realmente, né, em relação às candidaturas, e na outra, o nome de Sérgio Moro. O nome do Sérgio Moro é interessante a gente citar aqui e analisar, porque, enfim, há ainda uma briga interna, né, para o caso do ex-juiz ser candidato à presidência, mas isso esbarra na federação partidária e, né, em outros interesses que esses partidos aí têm para a eleição nacional, mas 21%, quase 22%, não é de todo ruim para um candidato pré-candidato à presidência que só vinha caindo nas pesquisas, né? Ainda não há essa decisão, mas o nome de Moro aparece aqui na pesquisa e aí eu deixo para você falar, até bem posicionado, não? Com certeza. O Datena está em primeiro com 29% e o Sérgio Moro com 22%. O desempenho do ex-juiz pode ser considerado muito bom. Agora, basta saber também, nem você comentou, né, as dificuldades que ele vai ter para conseguir ser candidato pelo próprio União Brasil. E há muitas divergências lá, certo? Mas é um bom arranque para ele, deixando claro que uma grande vantagem para o apresentador da Datena. Bom, é isso. Por enquanto é só, mas a gente ainda, ao longo dos próximos meses, vai discutir muito esses números. Eu vou só dar os números da pesquisa, Sheila. 1.820 eleitores, foram entrevistas, o que já mudou também em relação à época da pandemia, né? Foram entrevistas feitas ali no tete-a-tete, né? Face a face, entrevistas pessoais, com eleitores em mais de 78 municípios entre os dias 24 e 29 de abril deste ano. Nível de confiança 95%, com uma margem de erro aproximada de 2,3%. Nestes números, e depois lá nas nossas redes sociais a gente publica tudinho. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, conversou aqui conosco, falou um pouquinho sobre esses números mais recentes. Murilo, um abraço, hein? Obrigado. Até mais. Um abraço a todos e sempre à disposição dos amigos da Band News. Obrigada, um abraço.